É um prazer estar aqui no Rio Grande do Sul. Como apaixonados pela indústria naval, acho que a gente fica muito contente com o crescimento dessa indústria no Rio Grande do Sul e a gente espera que se torne sustentável e cada vez maior. Bom, eu gosto de começar com esse slide pego emprestado do Sinaval para falar um pouco da história. Nós já tivemos indústria naval forte, né? Nos anos 70 principalmente, né? Com vários planos colocados aí, baseado na Sunamã, em que você tinha uma demanda garantida, você tinha um modelo de sustentação por demanda garantida. Nós chegamos a ter uma indústria naval muito forte. Ela trabalhou na base, chegou a ter 40 mil empregos em 79, 78. Basicamente, você tinha a maior parte dos estaleiros se concentrava no Rio de Janeiro, né? E você tinha quase que uma obrigação das empresas de navegação brasileiras. Naquela época tinham muito mais empresas de navegação. Tinha quase que uma obrigação delas comprarem as embarcações, os navios nos estaleiros brasileiros. Facilidades de financiamento, né? Então você tinha de uma certa forma uma demanda garantida, o que sustentou aquela indústria naquele momento. A gente teve então nesses anos, né, uma indústria naval muito forte. Aquele modelo ele não se sustentou. Em determinado momento houve uma falência do sistema que financiava as embarcações, as construções, e houve uma queda mostrada, refletida, ali está em número de empregos, né, ao longo dos anos, houve uma queda chegando até quase zero, né, nos anos 90. A gente teve uma parcela residual aí mantida na indústria naval. A partir do ano 2000, aí por conta dessa história que todos já falaram, a gente sabe, com a entrada da Petrobras firme na exploração de petróleo em águas profundas, você tem uma retomada da construção naval. E aliado principalmente a uma decisão importantíssima, que é a decisão de construir o máximo possível de embarcações e de plataformas no país. Isso fez com que houvesse então uma recuperação da indústria. Então aquela indústria que praticamente tinha zerado, ela começa a se erguer, tem se erguido, né? Acho que chega a números já, para mim, começam a ficar um pouco assustadores. Eu acho que tantos estaleiros assim podem não sobreviver no futuro, né? Porque muitos já estão em operação, em plena atividade, e nós temos muitos sendo projetados, muitos sendo ainda implantados. A impressão e a primeira pergunta é: quantos sobreviverão, né? Na verdade, a pergunta é até diferente. Qual é a forma da gente garantir essa oportunidade de ouro? Eu diria que é a segunda oportunidade de ouro que a indústria naval no Brasil tem, né? Para aproveitar e se tornar competitiva e principalmente sustentável. A gente ter condições, então, de manter essa indústria e não ter aquela queda, não ter essa queda que a gente teve aqui, tão desanimadora, né, e tão traumática, né? Quem viveu, quem acompanhou esse processo no Rio de Janeiro, viu que foi muito trágico ali. Acho que houve um problema terrível ali na região do Rio de Janeiro, com essa perda de empregos, com essa perda de atividade econômica que praticamente se concentrava ali.
Nesse momento, a gente tem uma retomada que é descentralizada de uma certa forma, tem vantagens e desvantagens de ser bem descentralizadas, mas a gente tem claramente, né, 3 polos importantes. Nós temos lá em Recife um polo importante, principalmente com o grande estaleiro Atlântico Sul. Nós continuamos com o Rio de Janeiro sendo um grande polo importante, ainda o maior, e temos o terceiro polo, né, que agora é o segundo, aqui no Rio Grande. Então, houve uma descentralização, você tem atividades programadas, você tem demanda garantida para tudo isso, né? E o grande desafio é aquele que a gente colocou. Então, nós temos estaleiros antigos sendo modernizados, e foram muitos estaleiros antigos. O Mauá, por exemplo, no Rio de Janeiro, é um exemplo de grande modernização e de grande eficiência aí nessa retomada. Estaleiros novos sendo construídos, principalmente aqui e lá em Recife, né? Alguns sendo planejados e colocados na Bahia, Espírito Santo, né? E temos o desafio de recuperar uma indústria de navipeças que a gente teve nos anos 70 e 80, né? Recuperar uma indústria que dê suporte a essa construção naval importante, prestadores de serviço e tudo mais. Bom, rapidamente também, porque a gente acaba não tendo muito tempo, a indústria de construção naval, ela é bem especial, diferenciada de outras indústrias aí pelo mundo afora, né? Ela basicamente, sempre, você tem uma forte presença do Estado, quer colocando uma política importante, quer dando um determinado subsídio, quer colocando fomentos e algumas atividades importantes aí que sustentem essa indústria, né? Isso a gente percebe, e é importante perceber que no Brasil não é diferente, né? Nós temos uma presença de Estado, principalmente por uma empresa estatal, Petrobras, e que dá sustentação a essa demanda nesse momento. Quando a gente olha a indústria naval, a gente pode ver que existem 4 estratégias que podem sustentar, né? Liderança em custos, se você tiver, diferenciação em produtos, segmentação de mercado e mercados protegidos. De uma certa forma, raríssimas exceções, a maior parte trabalha com a questão de mercados protegidos. Nesse momento, o Brasil tem o seu mercado protegido, que é um fator positivo que considera-se como um pontapé inicial para essa recuperação da indústria, né? Mas provavelmente a gente não vai ficar o tempo todo com essa questão do mercado todo o tempo protegido. E a necessidade, então, das indústrias que estão se instalando agora, que estão se modernizando, se colocar a questão de buscar a competitividade e a sustentabilidade, né? Eu acho que passar algumas coisas aqui, mas principalmente os fatores nacionais são aqueles que acabam implicando na questão de competitividade, né? Custo de mão de obra, a questão do sistema financeiro, a questão de financiamentos, né? O Brasil tem essa questão relativamente bem resolvida, e a questão de política industrial. Infelizmente, ainda eu acho que falta no país uma política industrial bem definida nessa questão de indústria naval. Eu considero que a Petrobras, ela tem, de uma certa forma, substituído o governo nessa questão de política industrial, pela força, pela importância que ela percebe, né, nessa atividade. Ela tem necessidade de ter produtos
relativamente rápidos e de alta qualidade, de grande confiabilidade, né? Então ela precisa estimular que haja uma resposta adequada da indústria, né? E ela, de uma certa forma, ela tem puxado a política. Eu acho que o governo ele deveria um pouco olhar a questão de uma forma global, olhando um pouco mais para frente. Eu acho que mais para frente significa o seguinte: até que ponto a garantia de demanda da Petrobras vai sustentar todo esse modelo, todas essas indústrias que estão sendo colocadas aí? O que vem depois disso? Bom, a questão do custo de mão de obra, quando se compara em vários países, né, a gente percebe que isso, estudando vários estaleiros em vários países, você percebe que cada país acaba escolhendo a sua equação adequada. Aqueles países que têm custo muito alto de mão de obra tendem a automatizar muito, né? Como o Japão, por exemplo. E aqueles que têm custo de mão de obra mais barato, como a China, tende a trabalhar com uma mão de obra um pouco mais intensiva e automatizar menos, né? Então, cada um acaba achando o seu equilíbrio. O Brasil, aos poucos, acha o seu, né? E a grande questão está relacionada com a busca de produtividade. Nesse início, né, a gente tem uma avaliação que a produtividade ainda é muito baixa comparado com países como os países asiáticos, por exemplo. Provavelmente, talvez a gente nunca alcance a mesma produtividade em termos de tonelada por homem-hora, por exemplo, né? Mas a gente vai ter aquele nosso equilíbrio em algum momento em que a gente vai ter que conviver, né, com ele. Bom, acho que só para tentar terminar, eu acho que eu coloquei alguns condicionantes aí do que eu considero importante para a competitividade e sustentabilidade do modelo. Basicamente, né, você tem que ter aquilo que a gente já falou, a questão da política industrial e o macroplanejamento, a indústria enxergar a médio e longo prazo o que pode acontecer, o que deve acontecer no seu negócio, né? A continuidade da demanda, né? Nós temos um potencial muito grande com todas essas reservas que temos que explorar em alto mar, né? Isso traz a necessidade de investimentos em embarcações, em plataformas e tudo mais, mas essa demanda ela vai ser contínua, ela não vai ter sobressaltos, ela vai ser relativamente garantida. Essa é uma questão colocada, né? Pensar em suprir problemas de flutuação de demanda com a possibilidade de exportar, e aí a gente só vai exportar se conseguir ser competitivo, né? Desenvolvimento tecnológico que nunca deve ser deixado de lado. Qualificação de recursos humanos, né? O brasileiro ele se prova como competente nisso, sai do zero e rapidamente consegue se qualificar. Isso eu acho que tem acontecido na indústria naval no país, tem mostrado isso, né? E a gestão e planejamento para redução de custos de produção e tudo mais. Eu acho que essas são condicionantes importantes, e eu colocaria uma observação no final, que eu percebo de problemas que aconteceram. Acho que foi feita uma pergunta sobre o que aconteceu com alguns estaleiros que se deram mal nesse início de atividade na indústria naval. Eu acho que nós precisamos mudar um pouco a cultura de indústria naval, né? Enxergar aqueles casos que dão certo no exterior. A gente tem dado muito pouca importância para a engenharia dentro dos estaleiros. Quando se montou um super estaleiro em Pernambuco, se trouxe um parceiro tecnológico importante, né? Não existia uma massa
crítica dentro daquele estaleiro para absorver tecnologia, para aplicar e fazer adequadamente a construção. A gente tem que qualificar, tem que ter uma massa crítica importante para não só absorver tecnologia, mas principalmente para trabalhar em inovação e desenvolvimento dentro da própria indústria, que é o que vai reduzir custos, vai aumentar a produtividade. Obrigado.